Fala, realeza, tudo bem com você? Espero muito que sim. Estamos começando mais um vlog de rotina aqui no canal e dessa vez eu quero compartilhar um pouquinho com vocês da minha rotina, dos próximos dias, mostrando o que eu tenho produzido aqui no Princesas Adoradoras, mostrar um pouquinho da minha rotina também, um pouquinho do que eu tenho feito, do que eu tenho lido, enfim, eu sei que vocês gostam de vlog de rotina e eu também gosto muito, como eu já falei pra vocês várias vezes, que eu gosto de compartilhar um pouquinho com vocês. Acredito que essa é uma troca bem bacana, e eu pretendo fazer isso mais vezes aqui no canal, me comprometo com vocês a fazer mais vezes. Então, pra começar bem, já vou começar o mês de setembro com um vlog para compartilhar um pouquinho da minha rotina, do que eu tenho feito e dos bastidores aqui do Princesas Adoradoras, porque eu sei que vocês curtem conferir. Então, fica aí com mais um vlog de rotina. Bom, hoje é terça-feira, dia 30 de agosto, nós estamos finalizando aí esse mês, que pra mim foi um mês bem cheio, não sei como foi pra vocês. Eu dei uma sumidinha aqui do YouTube esse mês, quase não produzi vídeo aqui pro canal, mas foi um mês de muita produção, tanto lá no Instagram do Princesas Adoradoras, quanto das minhas inscritas. Eu contei pra vocês no último vlog, que saiu lá no finalzinho de julho, que eu estava trabalhando num livro de ficção cristã, Eu peguei um livro que eu já escrevi há algum tempo e eu fiz uma revisão, uma ampliação da história. E eu fiz isso ali entre os meses de maio, junho, eu comecei no finalzinho de maio, se não me engano, dia 25 de maio. E ali no finalzinho de julho, quando eu compartilhei o último vlog com vocês, eu já tinha terminado a fase de escrita e estava finalizando a parte de revisão. E agora, graças a Deus, eu já terminei a minha revisão final e o livro já tá prontinho do jeito que eu desejava deixar, Ainda assim, tem sempre uma coisinha que a gente quer colocar lá, Então eu finalizei o livro, mas às vezes vira e mexe eu quero modificar alguma coisa, mas por enquanto eu estou me segurando para não fazer nenhuma alteração, porque eu enviei o manuscrito para algumas amigas que também são escritoras de ficção cristã e elas vão fazer uma leitura crítica do livro para mim, Me sugerindo algumas alterações, caso seja necessário, fazendo uma leitura da história mesmo para ver se eu amarrei tudo direitinho e dando as contribuições delas a respeito da história. Elas se comprometeram a fazer essa leitura agora no mês de setembro, eu espero que dê tudo certo. Já fica a minha cobrança aqui pra vocês, amigas, por favor, leiam, porque eu tenho certeza que já tem leitoras aqui ansiosas por esse livro, então vocês precisam ler pra trazer o feedback pra gente. E eu tô nesse momento de espera, Tô aguardando elas fazerem a leitura, pra elas me darem o feedback delas, pra só depois eu vir fazer uma nova revisão, se precisar alterar alguma coisa de acordo com as sugestões delas, ou mesmo eu fazer alguma alteração do que surgir na minha mente nesses próximos dias. Então, por enquanto, eu deixei o manuscrito de lado, estou esperando, estou aguentando a tentação de mexer nele de novo, estou me segurando para realmente esperar o feedback delas. E nesse inteirinho aí eu tenho trabalhado em outras coisas, Tô trabalhando algumas coisas no Princesas Adoradoras, já tô formulando algumas ideias de materiais de livros novos também, tem alguns livros que já estão na gaveta e que eu tô me organizando para colocar em prática agora, para colocar no papel, Porque eu falo geralmente tirar do papel as minhas ideias, mas escrever livros é literalmente colocar no papel. Então tô me organizando aí para nos próximos meses trabalhar em novas histórias também, enquanto eu espero o feedback das meninas e depois faço o processo final de revisão e tal pra gente publicar o livro. E eu espero, se Deus assim permitir, que esse ano ainda vocês tenham contato com esse livro, que vocês conheçam ou reconheçam para aquelas que já leram essa história. Eu espero que vocês se encantem com esse livro de ficção, porque eu tenho certeza que a mensagem dele é muito poderosa e vai fazer a diferença na vida de muitas meninas, adolescentes, e também de muitas jovens e de muitas mulheres também, porque ele é um livro que vai falar, a história é adolescente, mas
trabalha questões que são importantes para nós em todas as fases da vida. Então eu tô muito ansiosa para compartilhar esse livro com vocês, mas ao mesmo tempo que eu tô com essa ansiedade gostosa de compartilhar, eu tô respeitando os processos e aprendendo com os processos, como sempre, né? Deus sempre me ensina nesses processos, me mostrando que é no tempo dele, não no meu. Então a gente vai respirando fundo e trabalhando em outras coisas enquanto isso. E hoje, embora seja uma terça-feira, como eu comentei com vocês no último vlog, dia de terça, quarta e quinta são dias que eu separo para trabalhar nos meus livros, né? Trabalhar em fazer revisão, ou mesmo escrever, ou fazer pesquisas em relação aos livros. Mas essa semana, como eu tô nessa fase aí de esperar o feedback das meninas, eu resolvi não escrever nada, não fazer revisão de nada, embora eu já tenha alguns materiais na gaveta, mas eu resolvi sentar para produzir alguns conteúdos mais em massa aí pro canal, aqui pro YouTube. No mês de agosto eu não trabalhei muito aqui no YouTube, mas nesse mês de setembro eu quero voltar, e eu quero voltar a postar com mais regularidade, e não só postar 2 vezes por semana no canal, eu quero postar 3 vezes por semana. Então eu aproveitei essa terça-feira aqui para já começar a estruturar os novos vídeos, né, os novos roteiros, a escrever algumas ideias que eu quero produzir aqui pro canal. Então eu já tô aqui nessa tarde de terça-feira que tá bem fria, hoje amanheceu muito frio aqui na minha cidade. A verdade é que a vontade não era sair da cama porque tava muito gelado, e agora ainda tá muito gelado, mas tô aproveitando essa terça-feira fria aqui para colocar minha criatividade no papel, para escrever alguns roteiros e também para estruturar algumas ideias de temas que eu quero trabalhar com vocês aqui no YouTube nas próximas semanas. Então fica ligadinho aqui no canal porque vai ter muito conteúdo bacana, vai ter muito vídeo para abençoar e edificar a vida de vocês. Inclusive, eu quero te convidar a assistir os vídeos, hein? Vou produzir mais conteúdo, tenho certeza que vai ser um conteúdo edificante, que vai abençoar a sua vida. Então já te convido a assistir, a engajar, sabe? Comentando, curtindo os vídeos, compartilhando o canal com outras pessoas, porque isso aponta, né, pro YouTube que o Princesas Adoradoras tem um conteúdo relevante e ele próprio recomenda para outras pessoas também. Inclusive, eu quero te pedir para assistir os anúncios que aparecerem aqui durante os vídeos, porque isso ajuda demais aqui no canal. Toda vez que vocês assistem algum anúncio, né, gera uma pequena receitinha pra gente, e esse valor é muito importante para a manutenção do canal, né? Tudo aquilo que entra é investido aqui no canal, então ajuda demais para que ele continue, para que o Ministério do Princesas Adoradoras continue funcionando, né? Nós monetizamos o canal ano passado, ele foi monetizado em agosto do ano passado, há um ano atrás, mas em fevereiro nós perdemos a monetização por causa de um erro técnico, e na época eu fiquei muito triste, porque é muito difícil produzir conteúdo aqui na internet, né? Gera muito gasto, muito custo. Então, quando o canal monetizou, eu fiquei muito feliz, porque era a oportunidade de acabar levantando custos pra gente continuar mantendo o trabalho do Princesas Adoradoras. Mas em fevereiro a gente acabou perdendo por causa de um erro técnico do próprio YouTube, e eu tentei mexer nisso durante muito tempo, fiquei um pouquinho triste no começo, porque desmotiva, né? Eu não faço isso por dinheiro, não faço isso por fama, eu faço isso por propósito, né? E só Deus sabe as renúncias e os sacrifícios que a gente vai fazendo, não só eu, mas a minha própria família também, pra manter o Princesas Adoradoras de pé, um ministério que tá de pé já há 10 anos. Então a gente precisa de muitos recursos para manter, né? E foi muito ruim lidar com a perca desse recurso, porque eu não esperava por isso. Eu achei que ia funcionar, que ia dar tudo certo. E desde fevereiro até agora em agosto, a gente ficou sem a monetização, e eu tentei de várias maneiras, né? Tentar reativar, tentar saber por que a gente perdeu a monetização, e nada dava certo. E agora em agosto, no finalzinho de agosto, nesses últimos dias, a nossa monetização simplesmente voltou. Não sei o que aconteceu, parece um milagre, pra mim é milagre, então eu só tô agradecendo a Deus por ter voltado. E eu espero que esse recurso nos permita continuar mantendo Princesas Adoradoras de pé. Então eu te convido a assistir aí os vídeos, assistir os anúncios sempre que eles aparecerem, porque isso ajuda a gente demais. É uma maneira de você ajudar o Princesas Adoradoras a ficar de pé. E eu queria compartilhar um pouquinho aqui no vlog disso, porque para vocês saberem, né, que se você tem um ministério, você sabe que ministério a gente sempre encontra desafios, a gente sempre encontra obstáculos e algumas pedras pelo caminho, que Deus permite que apareça, porque através desses desafios a gente aprende, né? A gente cresce, a gente aprende a confiar e depender do Senhor, e esses desafios vão capacitando a gente também, né? Vão nos moldando à medida em que a gente confia no Senhor e mantém as nossas mãos juntinho da dele, né? Mas ao mesmo tempo, lidar com esses desafios nunca é fácil, né? Afinal, a nossa carne sente, né? Nós não somos robôs, nós somos seres humanos. Então, toda vez que a gente topa um desafio, é difícil, né? Mexe um pouquinho com a gente.
E quando nós perdemos a monetização, confesso que eu fiquei um pouco triste, foi difícil, mas graças a Deus deu tudo certo agora. Eu espero que continue dando certo, mas a verdade é que eu confio em Deus. Seja tendo monetização ou não, seja uma porta abrindo e outra fechando, eu sei quem tá no controle de tudo. E quando nós topamos viver um propósito com o Senhor, é assim mesmo, né? Nós vemos dias de renúncia, dias de sacrifício, dias que a gente planta sem ter certeza quando a gente vai colher, mas a gente sabe que o jardineiro não somos nós, o jardineiro é o Senhor e Ele permanece no controle de todas as coisas e com Ele na direção tudo vai cooperar para o bem. Talvez não o bem da maneira como eu imagino, mas o bem que Ele tem escrito para mim, que Ele tem escrito para você. Então nós precisamos ter essa certeza e essa confiança independente dos desafios que a gente topar pelo caminho. Então é claro que eu tô feliz com a monetização ter voltado, mas a verdade é que eu confio no Senhor e eu sei que Ele tá na direção de tudo e eu queria te lembrar disso aí também. Não importa a tempestade que você está enfrentando agora, os desafios que você está enfrentando agora para viver o seu propósito, para ver o chamado que Ele tem para você, o ministério que Ele colocou nas suas mãos, não importa quão difícil esteja, sabe? Continue mantendo os seus olhos em Cristo, continue confiando, continue caminhando, continue renunciando, continue sacrificando, continue dando o seu melhor, porque você tem o Senhor ao seu lado e Ele fará com que tudo coopere para o seu bem. Bom, já falei demais, como sempre, melhor parar por aqui, senão eu fico falando com vocês toda a vida. Vou voltar aqui, vou voltar a escrever meus roteiros e as ideias que eu tô tirando do papel. Como eu falei com vocês, estou aproveitando essa tarde de terça-feira para colocar no papel algumas ideias para os próximos vídeos, escrever alguns roteiros. E eu vou aproveitar agora para continuar fazendo isso. Depois eu volto para falar um pouquinho mais com vocês.
Vou deixar uma dica aqui pra vocês. Esses dias eu tenho lido Reis, né? Semana passada eu terminei Primeira Reis, agora eu estou em Segunda Reis. E esses dois livros têm muita informação histórica, né? A gente acompanha todos os reis que ocuparam o trono de Judá e de Israel, né? Durante o período da monarquia dos israelitas. Então são muitos reis, são muitos reinados, são muitas informações diferentes. E aí, para eu não me perder, eu gosto de fazer um breve resumo sobre cada rei aqui. E eu coloco os pontos, não reparem a letra porque tá bem feia. Eu coloco os pontos principais sobre quem eles eram, quando eles reinaram, né? Quanto tempo, o que eles fizeram e principalmente se eles obedeceram ou não ao Senhor. Acho que isso é o mais importante da gente ver em Primeira e Segunda Reis. Claro que existem muitos pontos importantes, mas o que a gente pode observar é o próprio comportamento desses reis, né? Nessa época, Israel estava dividido em dois reinos, Judá e o reino de Israel. O reino de Judá tinha apenas a tribo de Judá e a cidade de Jerusalém. E Israel tinha todas as outras 11 tribos, né? E nessa época a gente percebe que Judá conseguia se manter mais fiel ao Senhor, porque vinha ali da linhagem de Davi, do que Israel, que praticava muito mais idolatria. Mas ainda assim o povo de Judá pecava muito também, né? Eles também foram imersos na idolatria. Então a gente pode observar um pouquinho disso, desse comportamento, através dos reis. E como que eles foram importantes para contribuir com a idolatria ou para combater a idolatria. Então eu gosto de fazer esse resuminho aqui porque me ajuda a lembrar quem foi o rei, o que ele fez, se ele obedeceu ou não ao Senhor e como que ele contribuiu para o povo israelita buscar ou não o Senhor, sabe? Eu sei que é muita informação e esses dois livros podem deixar a gente até confusa, né? Principalmente quem não gosta muito aí de história. Eu gosto, então eu curto acompanhar os reinos, né? Mas os reinados, né? Mas fica aí a dica, ó, você fazer os resuminhos. Eu faço aqui na lateral da Bíblia mesmo e me ajuda depois a olhar e tal. E como são muitos reis, o resuminho me ajuda a voltar e pensar assim, esse é filho desse, esse conspirou contra esse, sabe? Ajuda bastante. Então fica aí de dica pra vocês também. Agora eu vou voltar aqui. Fala, realeza! Tô aparecendo hoje pela primeira vez aqui, já são 13 horas. Como vocês viram ontem eu separei o dia para fazer algumas pesquisas, escrever alguns roteiros, né, e organizar um pouco dos próximos vídeos aqui do canal. E hoje eu vou aproveitar para gravar alguns desses vídeos já. A minha ideia era começar a gravação pela manhã, mas hoje amanheceu com muito barulho aqui no bairro, tinha um vizinho furando a parede aqui bem pertinho e ia atrapalhar a gravação. E eu também encontrei alguns desafios no armazenamento do meu celular. Ele amanheceu com o armazenamento cheio e aí eu tentei limpar tanto a minha nuvem quanto o próprio aparelho e demorou para eu conseguir limpar e o celular reconhecer que ele estava limpo, porque ele tinha espaço suficiente para fazer novos vídeos. Mas agora deu tudo certo e eu vou torcer para dar tudo certo para o bairro continuar em silêncio para eu conseguir gravar os vídeos que eu pretendo gravar hoje. Vou tentar gravar por aqui e depois eu volto pra gente conversar um pouquinho mais sobre o dia de hoje e eu quero bater um papo também com vocês sobre os últimos livros que eu li durante esse mês de agosto. Então, bora lá, vamos ver se essa tarde vai ser produtiva. Torcendo pra ser, porque eu preciso gravar alguns vídeos. Gente, mas acabou que os meus planos foram um pouco frustrados. Eu me organizei, me preparei, arrumei tudo para ter umas tardes de gravação produtiva, mas fatores externos acabaram me atrapalhando um pouquinho e eu precisei me readaptar. E aí, ao invés de sentar para gravar, embora eu tenha tentado e tentado muito, e eu consegui até gravar um vídeo, mas não passou disso, eu sentei para produzir alguns conteúdos para o Princesas Adoradoras. Planejamento é isso, né? Nós colocamos no papel, mas
O fato de estar lá não significa que nós vamos conseguir fazer exatamente tudo que nós planejamos, porque nós não temos o controle sobre todas as coisas, embora em alguns momentos nós pensemos, nós ousemos pensar que temos certo controle. Bom dia, realeza! Hoje, sem dúvida, eu preciso de um balde imenso de café para acordar. Tô com muito sono, nossa. Mas bora fazer esse devocional que o sono passa. Os demais capítulos já tinham bastante informações dos reis, mas o capítulo 14 e o capítulo 15, especialmente, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 reis. Olha isso, gente. São muitas notas, são muitos reis. Tá bem que a gente não precisa saber de cor, né? O importante é entender, muito mais importante a gente entender o contexto e o que a gente pode absorver aqui das experiências desses reis, da experiência do povo de Deus durante esse período que estava se desviando tanto do Senhor e indo buscar auxílio em falsos deuses. É um livro mais difícil porque tem muitas informações, para quem não gosta muito dessa parte histórica pode ficar um pouco confuso, mas é um livro que nos ensina muito também e que nos chama muita atenção sobre a nossa fidelidade e confiança no Senhor. Eu tinha dito que o capítulo 15 tinha 5, 6 reis, na verdade são 7. E você tem mais um aqui no finalzinho do capítulo. E olha a gambiarra que eu fiz aqui, parti o post-it em 2 para caber todas as notas, porque não ia caber aqui. Bora terminar esse capítulo. Da tarde, acabei agora de gravar 2 vídeos. Como eu comentei pra vocês, né, ontem o dia não foi tão produtivo quanto eu imaginei que seria. Na verdade, o dia foi produtivo, mas não foi da maneira que eu gostaria, né? Eu gosto sempre de fazer o planejamento dos meus dias para anotar aquilo que eu preciso fazer, dar prioridade àquilo que realmente merece prioridade, enfim. Mas fazer o planejamento não significa que as coisas vão sair do papel do jeito que a gente imaginou, né? E ontem foi um desses dias. A minha ideia ontem era aproveitar a maior parte do dia para gravar os conteúdos que eu já tinha programado, né? Que eu elaborei na terça-feira, então a minha ideia era aproveitar ontem o dia para gravar. Depois eu tinha que pausar as gravações para editar um vídeo que eu tinha que postar ontem ainda. Só que nada do que eu planejei aconteceu. De manhã, como eu comentei com vocês, a minha rua amanheceu bem barulhenta e aí eu não consegui gravar. Tive problema com o armazenamento do meu celular e aí não tinha espaço para eu conseguir fazer as gravações de manhã. Então aí de manhã eu já tive esse empecilho. E aí depois do almoço, quando eu consegui resolver a questão do armazenamento e a rua deu uma diminuída no barulho, sentei para começar a gravar. Mas foi só sentar para começar a gravar e os barulhos começaram de novo. E gente, é muito desafiador, né? Gravar em casa é difícil por isso. E gravar nesses horários de dia é difícil, porque, tipo, as pessoas estão vivendo à sua volta, né? E tudo faz barulho, né? E eu moro em cima de uma padaria, então, tipo, tem barulho de carro chegando e tal, então isso é muito desafiador. E é ruim você ser interrompido o tempo todo, né? Durante uma gravação, você acaba perdendo a linha de raciocínio. E foi isso que foi acontecendo ontem. Eu fui tentando gravar nas brechas dos barulhos e tal, e aí eu consegui gravar um vídeo, que era o que eu tinha que postar ontem, e aí eu gravei, depois sentei, editei e publiquei.
Mas os outros vídeos eu não consegui, porque aí eu fui ficando sendo interrompida e tal, e aí eu fui perdendo a linha de raciocínio, e aí eu senti que ele já não tava fluindo, sabe? Porque gravar vídeo é uma questão complexa. Você não simplesmente lê um roteiro, você faz um roteiro, mas você fala naturalmente, né? Eu gosto de falar com mais naturalidade e tudo mais. E pra isso precisa as coisas estarem fluindo pra saírem bem e fluir o vídeo, né? Principalmente quando a gente fala de questões mais espirituais, igual o vídeo de ontem. Era um vídeo que eu queria trazer uma reflexão, né? Então as coisas têm que estar fluindo bem pra sair, né? Pra fluir. E não é simplesmente porque eu tenho que fazer, que eu tenho que sentar e fazer. Tem hora que não flui assim, não acontece. E aí eu resolvi deixar pra lá, porque não tava fluindo mesmo. Aí eu falei, vou aproveitar pra fazer outra coisa então. Vou pausar a gravação pra fazer outra coisa. E aí eu aproveitei pra editar, pra produzir uns conteúdos para Princesas Adoradoras. E eu usei meu tempo com produtividade, mas não consegui fazer aquilo que eu queria fazer. E aí eu terminei um dia um pouco frustrada por causa disso, porque eu não consegui fazer o que eu queria fazer. E é ruim isso, né? E às vezes a gente fica frustrado e se cobra à toa, porque se planejar é importante, fazer um uso mais intencional do tempo é importante, mas nós não temos controle sobre todas as coisas. E ontem eu precisei ficar me lembrando disso, né? Você não tem controle sobre todas as coisas. Imprevistos vão acontecer e às vezes você vai precisar mudar seu planejamento, vai precisar fazer outras coisas, ou simplesmente vai precisar desacelerar, pausar e descansar. Então, ontem eu fiquei me reeducando assim, porque eu fiquei um pouco frustrada, porque as coisas não aconteceram, não fluíram do jeito que eu queria. Mas é assim mesmo, e a gente tá sempre aí vendo, aprendendo e sendo moldadas pelo Espírito Santo, enquanto essas pequenas e grandes coisas do dia a dia vão acontecendo, né? Compensação, hoje as coisas já fluíram, já consegui fazer o que eu não consegui fazer ontem, consegui gravar os vídeos que tinham faltado, continuo aqui gravando o vlog conversando com vocês, então as coisas estão fluindo. Agora terminei de gravar os vídeos, né, que eu queria ter gravado ontem e não consegui. Depois que eu parar de conversar aqui com vocês, vou gravar 2 reels que eu quero deixar pronto também. E depois vou produzir uns posts que eu preciso lá para Princesas Adoradoras e vou parar. Hoje lá pelas 5 e pouco eu vou parar, vou diminuir. Eu tenho trabalhado muito à noite também, eu preciso diminuir, que eu preciso tirar um tempo a mais para descansar. Que eu tenho começo de manhã, às vezes eu vou até 8 horas da noite produzindo, criando e tal. Tem gente que acha que produzir conteúdo pra internet é fácil, né? Mas não é. E a gente às vezes até perde um pouco dos limites. Dá trabalho, gente. Tem gente que às vezes acha que é brincadeira, né? Você tá em casa produzindo alguma coisa, mas trabalhar tanto na internet quanto escrevendo meus livros, dá muito trabalho, né? Ocupa muito tempo. E criar coisas dá trabalho, porque você exige muito da sua mente, né? Do seu intelecto, dos seus poderes cognitivos, precisa de muito foco, concentração, não só criatividade e habilidade que você tem, mas muito foco, tal, tudo isso cansa muito. E não é brincadeira, né? A gente faz muito esforço pra estar aqui. E separar tempo pra descansar, desacelerar também é importante. E eu falo muito disso com vocês, né? Que é preciso desacelerar, que nós não somos robôs, que Deus criou a ideia de descansar e a gente realmente precisa desacelerar e descansar. E eu preciso me lembrar isso em alguns dias, porque em alguns dias eu mesma fico distraída com aquilo que eu tô fazendo e perco, sabe, esqueço de estabelecer limites. Inclusive o vídeo de ontem foi sobre isso, né, o vídeo que eu postei aqui no canal ontem, foi sobre distração, falei sobre estar preocupada demais, distraída demais, ocupada demais, é uma reflexão que eu tenho feito nos últimos dias. E eu falei sobre a importância de estabelecer limites, né, que nós precisamos estabelecer limites tanto em relação àquilo que a gente consome, né, ela come, tudo aquilo que a gente consome em relação ao entretenimento. Nós estamos na era do entretenimento. E consumir com equilíbrio é muito importante para que a gente não esteja distraída demais a ponto de esquecer aquilo que é mais importante, mas em relação a trabalho também, né? Em relação à ocupação, muitas vezes nós ficamos tão presos àquilo que nós fazemos, àquilo que nós produzimos, que nós supomos que a nossa identidade se resume àquilo que nós produzimos, que o amor de Deus por nós se resume àquilo que nós fazemos e servimos, e na verdade não é isso. Nosso valor está em quem nós somos filhos de Deus. Então, ter limite em relação àquilo que a gente faz, àquilo que a gente consome, àquilo que a gente pensa também. Muitas vezes a gente fica muito distraído com as nossas preocupações, com os nossos medos, inseguranças, com o amanhã. Tudo isso nos atrapalha a viver os propósitos de Deus para nós, né? Nós precisamos lembrar que nós somos criados para viver um relacionamento, que nós somos criados com um propósito, né? Que nós somos criados não simplesmente para ter uma vida terrena, nós temos uma vida terrena com os nossos desafios, com as nossas buscas diárias, mas nós fomos criados para viver com Deus. E mesmo aqui nessa terra a gente precisa viver com Ele. Muitas vezes a gente está tão distraído que não separa tempo para fazer tudo que a gente precisa fazer. E ontem mesmo falando a respeito disso, fazendo essa reflexão, eu me vi distraída também nas minhas ocupações, sabe? Foi um dia então que o Espírito Santo me cutucou e me lembrou: ei, você está falando sobre isso, mas hoje você não está vivendo isso, tá? Diminui aí suas distrações.
E é isso mesmo, e fica aqui minha reflexão mais uma vez pra você, que nós possamos fazer as coisas com limite. Seja aquilo que a gente consome, seja aquilo que a gente trabalha, que a gente cria, seja aquilo que a gente pensa, para que nós possamos viver com equilíbrio, com sabedoria, com prudência. Nós precisamos disso. O Espírito Santo já puxou minha orelha em vários momentos antes, que me fez gerar reflexão ontem no vídeo, e puxou a minha orelha de ontem pra hoje também, porque eu me distraí ontem demais com o que eu tinha pra fazer. Enfim. É isso, agora vou aproveitar o restinho da tarde para produzir o que eu preciso produzir ainda, com equilíbrio, e depois vou parar, tá bom? Depois eu volto para conversar mais com vocês. Bom, vídeos gravados, rios gravados, falei com vocês que eu ia pausar para gravar alguns rios, né? Agora eu sentei aqui no computador já para aproveitar para fazer as edições. Eu vou editar um post que eu preciso postar hoje mais tarde e depois vou editar um rios que eu quero postar hoje de noite também. Então vou editar aqui. Para me acompanhar, vou terminar de ouvir o podcast que eu comecei a ouvir hoje cedo, do Discoscope, um podcast pra lá de especial com Laura Salgueles. Gente, eu já curtia muito as músicas dela, mas não conhecia o testemunho dela, acredita? E o testemunho dela é tão poderoso. E ela tem tanto a compartilhar sobre paternidade, identidade, e eu já aprendi tanto com as músicas dela sobre esses dois temas que eu amo tanto e que Deus fala tanto comigo também, mas eu não conhecia o testemunho dela, super profundo, e como que Deus foi ensinando ela a respeito de paternidade e identidade. Se você ainda não conhece o testemunho da Laura, eu te convido a ouvir o podcast, porque você vai ficar impressionada como que Deus tem tratado ela a respeito desses temas, que são temas que a gente sempre aborda aqui no Princesas Adoradoras, né? Que coisa. Como Deus tem feito isso através da vida dela é incrível demais. Então vou trabalhar aqui acompanhada desse podcast e depois eu vou dar uma pausa para descansar. Tô com o computador aberto aqui. Aqui no Notion eu tenho uma pasta só para Princesas Adoradoras, e aí eu faço anotação aqui dos posts e tal, já divididinho em que página eles vão. Por exemplo, se o post é carrossel, eu costumo já deixar aqui de divididinho o texto em qual carrossel vai o quê e tal. Tenho que tentar enxugar o conteúdo, porque geralmente eu escrevo demais. E o Instagram não entrega muito conteúdo em carrossel, assim, tem que ser textos mais curtos e tal, umas pílulazinhas de conteúdo, sabe? Então eu tô preparando aqui. Bom dia, realeza! Hoje é sexta-feira, são 10 e pouca da manhã. Tô aqui pra conversar um pouquinho mais com vocês, né, no vlog. Tô tomando um cafezinho pra esquentar. Eu comentei com vocês que a semana começou bem friazinha por aqui, né? Segunda-feira já amanheceu bem geladinho. E aí segunda, terça, tava muito gelado. Na verdade ainda tá frio, mas agora o sol abriu. Ontem abriu um pouquinho também, aí já deu uma esquentadinha. Mas ainda tá frio, preciso usar blusa dentro de casa, tá bem geladinho. Mas tá um clima muito gostoso. Um restinho de inverno, né? Agora nós entramos em setembro, daqui a pouco chega a primavera, e daqui a pouco chega o calor. Então deu pra curtir um pouquinho do finalzinho do inverno essa semana.
Então, acabei de fazer meu devocional, sentei aqui para conversar um pouquinho com vocês. E como vocês viram aí, que eu compartilhei nesses dias de devocional, eu estou lendo o livro de Segunda Reis, né? Semana passada eu li o Primeira Reis, e essa semana eu estou terminando o livro de Segunda Reis. E são dois livros complexos, né? Porque a gente tem muito dado histórico, muito relato dos reinados. É bom a gente lembrar que nessa época os israelitas estavam divididos em dois reinos, de Judá e Israel. Em Judá, você tinha só a tribo de Judá e quem governava eram os descendentes de Davi, né? A linhagem de Davi, uma promessa que o Senhor fez a Davi, né? De que sempre haveria um descendente dele no trono. Em Israel, nós temos uma série de outros reis. Judá tende a buscar mais o Senhor, enquanto os reis de Israel acabam caindo mais na idolatria, sabe? E aí são muitos dados, a gente tem muita informação de guerra, de conflito, conspiração, mata um rei daqui, mata um rei de lá. E podem ser dois livros bem confusos por causa dessa gama de informações, né? Então, como vocês viram, o que eu tenho gostado de fazer é fazer uma anotaçãozinha de cada reinado. E aí eu costumo anotar quem foi o rei, né, da onde ele veio, né, quem é a família dele, as origens dele, se ele obedeceu ou não ao Senhor, se ele combateu ou não a idolatria, enfim. Essas informações me ajudam a entender, a compreender cada reinado. Não é preciso decorar, não tem essa necessidade, a gente precisa entender o todo, o contexto, mas essas informações têm me ajudado a me localizar e eu deixo de dica para vocês. E apesar de ser um livro, né, de ser ambos os livros com muitas informações históricas, né, com muita contextualização histórica ali assim, ainda assim Deus fala profundamente com a gente a partir de cada reinado, sabe? Inclusive hoje eu li sobre o reinado de Ezequias, se eu não me engano, no capítulo 18 de Segunda Reis, e como o Senhor ministrou ao meu coração a respeito de confiança. Ele já havia falado comigo nessa passagem do reinado de Ezequias algumas vezes, porque Ezequias foi um rei de Judá que confiou demais no Senhor. Diferente de vários outros reis, ele realmente conseguiu confiar no Senhor, ele amou o Senhor, ele seguiu o Senhor, sabe, em toda a vida dele. E ele tinha uma ampla confiança no Senhor, ele é descrito como um homem que confiava no Senhor. Em determinado momento do reinado dele, ele sofre um ataque do rei da Assíria, né? E o rei vem contra ele justamente abalando a confiança dele. Tipo, a principal característica que ele tinha espiritual, dessa confiança que ele tinha em Deus, foi o que o inimigo dele usou contra ele num momento de guerra. O rei assírio tentou minar a confiança do rei Ezequias de todas as maneiras, sabe? Questionando o poder de Deus, questionando a presença de Deus, fazendo o rei e também toda a população pensarem se realmente valia a pena seguir aquele Deus e confiar naquele Deus. E enquanto eu li, o Senhor ministrou muito ao meu coração a respeito disso, me lembrando que muitas vezes o nosso inimigo continua usando essa tática contra nós, né? Ele nos faz questionar se realmente vale a pena confiar. Ele acaba semeando pensamentos incrédulos na nossa mente, né? Nos fazendo duvidar do poder de Deus, nos fazendo duvidar de que Deus se importa, de que Deus está conosco. E nessas horas a gente precisa fazer o quê? Combater essas mentiras, e para isso a gente precisa do conhecimento bíblico, para que a voz de Deus nos nossos ouvidos seja muito mais alta do que a voz do inimigo e do que os nossos próprios pensamentos duvidosos que podem surgir em meio ao momento desafiador. Então perceba, Reis é um livro com muitos dados, mas ainda assim Deus traz para nós mensagens devocionais, Deus traz para nós grandes reflexões enquanto a gente lê esses dados tão importantes, né? Basta nós estarmos sensíveis à presença do Senhor e estarmos ler com intencionalidade, sabe? Que o Senhor vai sempre falando, vai ministrando aos nossos corações. E fica a minha dica aí para você fazer suas notinhas também, porque vai te ajudar a não se perder. Inclusive, anotar é algo muito bom, não é obrigatório, mas é algo muito bom que nos ajuda a fixar aquilo que nós vamos lendo ali em meio ao devocional, até porque a Bíblia é um livro enorme, com muitas informações, né? Com muitos dados diferentes e a gente não lembra de todas as partes. Então, fazer essas notas é muito importante. E além de bater esse papo aqui com vocês sobre devocional, eu sempre gosto de falar isso, né, gente? Porque eu sou tiete de devocional. Eu demorei muito pra construir minha vida devocional e eu sei que muita gente tem dificuldade em construir também. Então, sempre que eu posso, eu trago dicas pra vocês aqui. Tento encorajar vocês porque vale a pena demais investir nesse momento diário da nossa busca por Deus. É claro que a gente pode buscar Deus de várias outras maneiras durante o nosso dia, não necessariamente no devocional, mas o devocional é uma ferramenta muito preciosa que nos ajuda a zelar pelo nosso relacionamento e a cultivar esse relacionamento que é tão precioso, tão importante para nós. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje também de livros, né? Eu falei quarta-feira, antes de sumir, que eu ia conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas últimas leituras, então vou fazer isso aqui antes da gente encerrar o vlog. Preciso encerrar o vlog hoje porque eu ainda vou editar ele para postar hoje ainda para vocês, que hoje é sexta-feira, dia 2 de setembro, dia de postar vídeo no canal, então eu vou tentar fazer isso hoje ainda. Então deixa eu conversar um pouquinho antes pra gente encerrar.
Bom, esse mês de agosto eu tentei fazer algumas leituras mais leves, sabe? Eu tava com vontade de ler alguns romances mais leves, mais clichês, porque em julho eu li muitos livros clássicos, li 3 livros clássicos bem grandes, bem densos. Então esse mês eu queria pegar uma literatura mais leve, algo mais calmo, e para isso eu escolhi 2 livros de romance, bem clichêzinho, um chamado Mapa do Coração e o outro A Pequena Livraria dos Sonhos, se eu não me engano. E foram 2 leituras bem gostosas que me levaram para países diferentes, sabe? O Mapa do Coração se passa nos Estados Unidos e na França, e esse A Pequena Livraria dos Sonhos se passa na Inglaterra e na Escócia. Então eu tive a oportunidade de me aventurar por países e culturas diferentes através dessas 2 literaturas e foi bem gostoso. Não sei você, mas eu curto muito livros que me levem para lugares diferentes e eu curto muito livros em que os próprios personagens exploram pela primeira vez lugares, esses lugares tão especiais, lugares belos, como por exemplo a Escócia, como a França, né? Lugares que a gente só vê por fotos, assim, e quando a gente vê a descrição ali dos personagens, nós acabamos sendo imersos naquela viagem também, não tem como não viajar junto, não ficar com vontade de ir para lá também. Então, o ponto alto dessas 2 leituras foi justamente essa oportunidade de explorar esses lugares que tem tanta história, tem tanta beleza, tem tanta cultura legal, né? Então eu gostei bastante. Os livros em si, as histórias tiveram algumas pontas soltas que me desagradaram um pouquinho e eu vou falar mais a respeito desses livros no vídeo que vai sair segunda-feira. Segunda-feira sai um vídeo com as minhas últimas leituras, né? Onde eu vou compartilhar com vocês as minhas impressões de leitura dos livros que eu li em julho, em agosto. Tenho feito isso esse ano aqui no canal. E eu falo mais a respeito, trago pra vocês uma resenha mais completinha no vídeo, então já fica aqui meu convite pra você assistir. Mas eu curti um pouquinho dessas leituras, gostei, mas tiveram algumas pontas soltas nesses livros. Eu tenho algumas críticas quanto a alguns temas abordados e tal, algumas coisas me desagradaram um pouquinho, e eu compartilho com vocês no vídeo de segunda, tá? E além desses livros, eu tô lendo um livro muito legal sobre escrita, até mostrei pra vocês, né, durante o vlog, que é esse livro aqui, Como Se Encontrar na Escrita, da Ana Holanda. E é um livro, não é um livro técnico sobre escrita, porque ela apresenta justamente uma proposta de escrita diferente, uma proposta de escrita mais afetuosa, que carregue mais sentimento e tal. Mas ainda assim não é um livro de ficção, por exemplo, que a gente senta e lê com... Se você lê com fluidez, sabe? Ler várias páginas ao mesmo tempo. Não é um livro assim, é um livro mais... É um livro para você ler aos poucos, sabe? Pensando, ele traz algumas ideias de exercício, então eu tô tentando ler de maneira mais controlada. Geralmente quando eu pego um livro para ler, eu gosto de sentar ali lendo toda a vida, né? Mas esse eu tô lendo em porções, tenho tentado ler um capítulo por dia e para poder praticar também os exercícios de escrita que ela sugere. É um livro para justamente te fazer refletir sobre a escrita, sobre como você tem escrito, sobre como você pode escrever melhor e produzir textos que realmente toque as pessoas, sabe? Que realmente seja significativo na vida do outro, que impacte o outro de alguma maneira, que carregue um pouco de quem você é, daquilo que você aprendeu. E para mim isso é muito importante. Eu não quero escrever simplesmente coisas que eu carrego, eu não quero compartilhar só o que tem dentro de mim. Os meus textos são para compartilhar algo muito maior, que é a mensagem do Evangelho. Então eu quero compartilhar um pouco daquilo que eu carrego, daquilo que eu acredito, das minhas lições, mas principalmente quero compartilhar o que há de melhor em mim, que é a presença de Cristo, e compartilhar a mensagem do Evangelho em tudo que eu produzo. Eu gosto de co-criar com Deus. Então, esse livro tem sido bem interessante, tem me feito refletir um pouco mais sobre a minha escrita, sobre como eu posso melhorar a minha escrita e sobre como eu posso, sabe, entregar através da escrita tudo que eu acredito e principalmente a mensagem do Evangelho. Eu tô na metade, já tô na página 90. Esse o livro é curtinho, ele tem, se não me engano, 180 e poucas páginas, mas eu tenho gostado bastante. Fica aí de dica para quem gosta de escrever, para quem quer melhorar a escrita e tal. Agora no mês de setembro e outubro, nos próximos meses, eu quero ler alguns livros sobre escrita também, para me ajudar, para poder exercitar mais minha escrita e tudo mais. E ontem eu comecei uma outra leitura bem legal também, que é o livro As 12 Maneiras que o Seu Celular Está Transformando Você, se eu não me engano. Eu estou ouvindo ele lá na Pilgrim. No momento eu não tô com a minha assinatura da Pilgrim. Pra quem não conhece, a Pilgrim é um aplicativo de assinatura, né, que você paga a assinatura mensal e você tem acesso a e-books, a audiolivros, a cursos, vários conteúdos cristãos lá. E o aplicativo foi recentemente atualizado, então ele tá mais dinâmico, tá muito melhor do que ele era antes.
Mas no momento eu não sou assinante, porque eu precisei cortar alguns gastos aqui na minha renda mensal e eu não sou mais assinante. Contudo, todos os meses eles fornecem alguns materiais de maneira gratuita. Esse livro, As 12 Maneiras que o seu celular está transformando você, vou deixar a capinha dele aqui, está de maneira gratuita esse mês. Não sei até que dia, não sei se vai ficar o mês todo, porque eu vi que ele estava de graça mês passado também. Mas enquanto ele está gratuito, eu vou aproveitar para ouvir. Era um livro que eu já queria ouvir há algum tempo. Inclusive eu já indiquei pra vocês aqui no canal e eu vou aproveitar para ouvir agora. Então, se você ainda não experimentou a Pilgrim ou se você já experimentou, mas não tem sua assinatura a mais, fica aí essa dica. Eles sempre disponibilizam vários audiolivros, e-books e alguns cursos de graça. Sempre tem uma abinha lá de conteúdo gratuito. Então, mesmo que você não possa pagar agora a assinatura, dá para você aproveitar o conteúdo. E é uma experiência muito legal. Ouvir audiolivros, eu gosto bastante porque eu sempre consigo fazer isso enquanto eu tô fazendo outra coisa mais manual, sabe? Como arrumar a casa e tal. Então eu curto bastante e fica de dica aí pra vocês. E aí eu comecei a ouvir esse livro ontem, eu ouvi a introdução ontem, né? E agora eu tô começando o primeiro capítulo e já começou muito interessante, já começou mostrando como que a nossa vida está atrelada ao celular, né? Principalmente nós que somos aí dessa geração que nascemos nos anos 90, no finalzinho dos anos 80, eu sou do final dos anos 90, nós crescemos nos conectando, né, com o celular e tal, e parece que ele tá incluído em todos os momentos da nossa vida e a gente não sabe viver sem mais. E como que isso pode prejudicar vários aspectos da nossa vida? Claro que o celular é uma ferramenta muito boa, mas se a gente usa sem equilíbrio, ele pode nos prejudicar, inclusive, na vida espiritual. E o autor aborda um pouco dessas questões, ele tenta entender como que o celular pode afetar a nossa vida espiritual e também nos incentiva a usá-lo com mais equilíbrio. Então é um livro bem interessante, acredito que é uma questão bem necessária para nós refletirmos agora. Inclusive, no momento eu quero, sabe, aprender a usar as coisas com mais equilíbrio, não só o celular, mas trazer mais equilíbrio para a minha jornada também, né? Acho que a minha meta desse mês de setembro é justamente aprender a caminhar com mais equilíbrio, com mais leveza, com mais confiança no Senhor. Conversei com vocês ontem sobre distração, né? Eu acho que esse é um dos principais desafios da nossa geração. Nós estamos distraídos demais, nós ficamos distraídos seja com conteúdo, seja com informação, seja com a nossa rotina, com as nossas obrigações. Às vezes nós cedemos muito fácil à distração e isso nos impede de viver uma vida mais equilibrada, né? Onde cada coisa ocupa o seu devido lugar e onde a gente consegue respirar fundo e passear por todas as nossas áreas, né? Muitas vezes a gente está vivendo de maneira tão acelerada, tão corrida, que a gente não aprecia mais a vista, que a gente não aprecia o nosso relacionamento com Deus, que a gente não para descansar de verdade, para viver de verdade, sabe? Então esse mês de setembro eu quero aprender um pouquinho mais sobre equilíbrio, quero fazer algumas leituras mais intencionais a respeito desse tema e também caminhar com mais equilíbrio, fazer as coisas de maneira mais intencional, com mais sabedoria, mais leveza, sem cair em extremos, porque cair em extremos é muito perigoso. E fica a minha reflexão, minha sugestão para que você faça isso também, sabe? Perceba se você está distraída demais, se você está ocupada demais, preocupada demais. Se sim, será que não está na hora de dar uma desacelerada e equilibrar melhor as coisas para poder curtir a sua jornada e poder viver a sua jornada da maneira que Deus te criou para viver, né? Então, às vezes a gente esquece que Deus nos criou para viver de maneira mais leve, mais intencional. Não ver por aí correndo, preocupadas, afobadas, porque nós temos um Deus que está conosco, que cuida de todos os detalhes. E a gente precisa caminhar com essa certeza. Caminhar com a certeza de que nós somos filhas amadas, de que nós somos cuidadas o tempo todo. Eu quero aprender mais sobre isso, caminhar mais assim. E te encorajo também a fazer isso. Bom, vou encerrar o vlog por aqui. Talvez eu coloque mais algumas ceninhas aí, agora de manhã, agora já são 10 e pouco. Eu vou aproveitar para já subir algumas das imagens do vídeo e tal, do vlog pro computador. Vou aproveitar aqui para organizar, para começar a editar, para deixar o vídeo pronto para liberar mais tarde para vocês. E hoje é dia também de faxinar a casa, para preparar a casa pro final de semana. Então, hoje o dia ainda vai ser puxadinho, tem algumas coisas para fazer, mas depois vou desacelerar, respirar fundo e apreciar a vista e ter um final de semana mais equilibrado e leve, porque essa é a meta do mês. Bom, espero que você tenha curtido o vlog, que ele tenha te inspirado de alguma maneira, te encorajado, que você tenha gostado de compartilhar um pouquinho aí da minha jornada. E é isso, nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um beijo e tchau, tchau!